Fala, minhas lindezas climáticas! Meu nome é Amanda Costa e eu quero saber de vocês. A gente tem clima para isso? Tem clima para isso é a nova cara de O Tempo Virou, o nosso programa sobre mudanças climáticas na TVT. Brasil, Colômbia, Peru e México não conseguirão cumprir suas metas climáticas para 2030, a não ser que preservem seus territórios indígenas. É o que diz o documento elaborado pelo Instituto de Recursos Mundiais, WRI, na sigla em inglês, e o Climate Focus. 92% das áreas de florestas dos povos indígenas e comunidades locais desses países são sumidouros líquidos de carbono, absorvem mais do que emitem, e cada hectare captura, em média, 30 toneladas de carbono por ano. No Brasil, o avanço do agronegócio, do garimpo e do extrativismo ilegal ameaçam territórios indígenas por todo o país. Se soma a esse contexto a falta de políticas públicas e o desmonte de órgãos importantes, como o IBAMA, ICMBio e a FUNAI. Recentemente, diversos povos se mobilizaram contra a aprovação do Marco Temporal, projeto que estabelece que as populações indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Diante desse contexto, a mobilização indígena pelo país nunca foi tão forte. Eu sou Amanda Costa e a partir de hoje vou estar aqui semanalmente com vocês apresentando Tem Clima Pra Isso. Para quem não me conhece, eu sou ativista climática, jovem conselheira do Pacto Global da ONU, uma das fundadoras do Perifa Sustentável e luto pelo fim das injustiças climáticas e dos desequilíbrios ambientais. Tem Clima Pra Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. Vamos discutir os impactos das mudanças climáticas no cotidiano da população no contexto rural e urbano brasileiro, sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aqui embaixo na sua tela. Para a conversa de hoje, convidamos PPAK Cricati. Ele é fotógrafo e comunicador indígena da COPIMA, que é a coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão. Ele também faz parte da rede de jovens comunicadores indígenas da COIAB, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, que representa os 9 estados da Amazônia Brasileira e faz a cobertura dos movimentos indígenas pela organização. Oi, Pepe, bem-vindo ao nosso programa. Oi, Amanda, obrigado pelo convite. Vem com a gente, que hoje o programa vai ser incrível. Vamos ver agora a nossa reportagem da semana. Então, eu me chamo Pepe, na verdade eu me chamo Pepe AK, mas algumas pessoas me chamam de Pepe. Eu sou do povo Cricati, que fica no sudoeste do Maranhão, no território indígena Cricati. E atualmente eu sou um dos creators pelo clima do projeto Amazônia de Pé, que é uma campanha que estamos fazendo, pegando assinaturas físicas, e eu como criador de conteúdo, eu faço conteúdo sobre mudanças climáticas, sobre tudo que está acontecendo atualmente, não só no Brasil, mas globalmente. Antigamente, nós achávamos, o meu povo Cricati achava que era só nós lutando pelo território indígena e pela floresta em pé. Só que com a chegada dos não indígenas e com a chegada da internet, descobrimos que existiam outros povos indígenas, não só no Brasil, mas em outros países que lutavam pela mesma questão, que é a questão da luta dos direitos indígenas, pelos direitos indígenas, e também pelo impedir que as florestas sejam derrubadas. E hoje em dia a gente tem parceria, a gente conversa com outras pessoas, outros indígenas, para ter um planejamento de como impedir isso. Então, hoje, o único jeito de impedir é demarcando territórios, não só dos indígenas, mas também de quilombolas, de reserva extrativista e de quem depende da natureza para poder usufruir e pegar o que ele tem de melhor para nós. Então, hoje a gente está lutando, todos nós lutando por uma causa justa para poder conseguir esses territórios. Só que está sendo muito difícil no governo atual e a gente quer que o próximo governo que vier possa demarcar essas terras indígenas para a gente. Poder viver em paz não tem
entrar em conflito com os não indígenas, porque a gente não quer, na verdade, a gente não quer entrar em conflito com os não indígenas que ficam dentro do nosso território. A gente só quer que eles saiam de lá e a gente fique em paz assim, fazendo as nossas coisas lá, porque conflito, não conflito, essas coisas não são legais, tanto para ambas as partes. Então a gente se preocupa com isso. Tanto eles como a gente tem medo de que aconteça alguma coisa e os nossos familiares ficam preocupados. Então a gente não quer isso, a gente só quer que as nossas terras sejam demarcadas e a gente viver em paz, e também que as florestas que foram desmatadas no local lá voltem nessa questão de a crescerem, de fazer o reflorestamento, de plantar as árvores que foram derrubadas para lá, e que sejam árvores que são dessa realmente plantas que são dessa área que eram, não plantar qualquer árvore nisso lá, porque isso não faria sentido algum. Então a gente sempre tem esse pensamento de reflorestar as nascentes que estão secando, a gente tem esse pensamento de reflorestar, plantar árvores que eram da espécie endêmica da região. Então é isso. Pepe, conta pra gente. A gente tem clima para impedir as mudanças climáticas? Então, é muito difícil de falar isso porque acredito que só nós jovens de hoje a gente tem esse pensamento de poder mudar de alguma forma. Só que os atuais governos, eles não querem olhar para esse nosso pensamento que a gente tem, se a gente realmente quer mudar ou não. Meu, é real. E uma das coisas que eu sempre escuto é que muitas vezes a gente está buscando informação na academia, a gente está buscando informações na ONU, o próprio IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Só que muitas vezes a gente esquece de olhar para nossa casa, olhar para o nosso próprio quintal. E uma vez conversando com uma amiga indígena, ela falou a seguinte frase: "Tá na hora da população brasileira aprender com os povos indígenas." O conhecimento indígena também é uma arte, também é uma ciência. E a gente precisa olhar para isso com esse devido valor. Quando você escuta essa frase, quando você vê muitas vezes esses atuais governantes não dando essa atenção, o que vem na sua cabeça? O que você acha que é importante a gente comunicar para a população brasileira para que a gente possa mudar um pouco a nossa perspectiva? A gente sempre pensou em preservar e valorizar o meio ambiente e a natureza, principalmente das terras indígenas que são demarcadas. E hoje a nossa luta, a luta dos povos indígenas, é para demarcar as terras. Não para desmatar, mas sim para preservar e valorizar o pouco da floresta que tem ainda. Só que, para pensamentos de muitos não indígenas, eles sempre fazem essa pergunta, que é bem conhecida, mas por que muita terra para pouco índio? Mas a gente não é para nós também. Também é para os seres vivos que vivem e dependem dessa natureza. E a gente não faz o roçado para vender as coisas lá fora. A gente sempre faz isso para a nossa comunidade. Um roçado pequeno, roçado de tuco que a gente fala, para fazer roça, plantar feijão, milho, arroz. Mas é só para nós, não é para desmatar em larga escala, para vender árvores e depois colocar pasta. A gente sempre deixa que esse roçado de tuco volte ao normal e como era antes. Só que para os não indígenas, para alguns não indígenas, na verdade, eles acham que a gente é um atraso por causa disso. Mas todos nós sabemos que a floresta em pé, ela ajuda o meio ambiente e a natureza. E hoje, se não fosse por essas coisas, talvez a gente não veria notícias tristes como as enchentes de água, que vem afetando vários indígenas, não só indígenas, como não indígenas também, que a gente vê nas periferias, que sofrem com esse impacto de clima, que é muito sério a gente lutar por isso. Porque se a gente não fazer nada agora, se a gente não falar nada agora, quem vai falar por nós daqui a uns anos? Então a gente tem que abrir a mente, não dos governantes agora, mas sim dos jovens que estão agora, adolescentes, da nossa faixa etária, para que eles possam compreender o que a gente está fazendo e lutando por algo para um futuro melhor para nós. A gente vai fazer uma rápida pausa, mas não saia daí. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre como o governo brasileiro tem lidado com os povos indígenas e as mudanças climáticas. Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso? Lembrando que nosso programa está também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas.
Hoje, recebemos aqui no Tem Clima Pra Isso o Pepe Cricati, indígena do povo Cricati, fotógrafo e comunicador. Pepe, além do marco temporal, outro retrocesso da pauta no cenário político foi o veto que o presidente Bolsonaro deu para o projeto de lei que visava mudar o Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas, alegando que não há interesse público para essa alteração. O que essa alteração significa para os povos indígenas? A gente ficou muito feliz porque a Joana Wapichana, que é um dos deputados, único dos deputados indígenas que agora representa lá a gente, e é uma grande referência para nós, depois do Marcos Juruna, que foi um deputado federal também lá no passado. E a gente sempre fala também, tanto nas redes sociais, para os não indígenas, que o termo índio é um termo pejorativo e a gente não aceita esse nome por ser um nome país, e todos nós sabemos por que a gente não quer ser chamado. E a palavra indígena é o certo para nós porque ela significa povos originários de um determinado local. E nós ficamos felizes que ele foi aprovado e foi levado para o Senado. E quando foi na hora de assinar, porque atualmente quem está lá é o presidente lá, a gente pensou que ele ia assinar. E isso mudaria tudo no calendário. O dia 19 de abril a gente não falaria mais Dia do Índio, mas sim Dia dos Povos Indígenas, que é algo importante para nós, porque seria uma forma de mudar o pensamento dos não indígenas em relação a isso. Só que agora a gente ficou muito triste quando a gente ficou sabendo, ficamos alegres por pouco tempo e depois triste porque ele vetou uma lei que a gente estava feliz e na expectativa que ia mudar e agora não mudou, porque a palavra índio é nome de um país, mas também se você for pensar do outro lado, é o nome de uma fórmula química também que tem na tabela periódica lá, índio. Então, tem vários significados, só que a gente é mais vistas como índios, só que a gente não se considera como índio, pois somos povos indígenas, os povos originários. Sim, e eu acho muito importante a gente trazer esse tema para a nossa audiência, porque às vezes a galera que é mais experiente não tem tanta noção, ou não tem tanta profundidade, pode achar que é uma besteira, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, aí minha mãe falou, não, mas os índios estão lá lutando. Eu falei, mãe, é povos indígenas. Ela, ai menina, você e sua geração mimimi. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que a nossa geração está tendo mais acesso ao conhecimento. Provavelmente minha mãe não teve a oportunidade de sentar com um amigo indígena e trocar ideia. E eu já tenho essa oportunidade, e além dessa oportunidade de trocar ideia com você, a gente tem a oportunidade de trocar ideia com todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Então você que está aqui, escutando, participando, já consegue entender tudo que o Pepe trouxe e ver a importância da gente usar o termo correto, da gente pressionar o nosso governo para que essa alteração seja feita. E Pepe, além disso, estamos falando de um governo que defende a liberação do garimpo nas áreas já demarcadas e cortes de verbas destinadas às questões indígenas. Como podemos combater esse retrocesso e fazer a população entender a importância de defender a proteção e promoção de povos e terras indígenas? Então, a maioria de nós povos indígenas, nós não aceitamos como essa lei que eles querem aprovar. E normalmente o atual presidente ele leva alguns indígenas para lá, que para mim é uma massa de manobra, porque na verdade esses indígenas eles só pensam no dinheiro. A maioria desses indígenas ele não vive na aldeia ou vive na aldeia, mas ele tenta manipular os outros para que possa apoiar e dizer, a gente está apoiando, mas não é muita gente, é pouca gente que faz isso. E nós não aceitamos isso. E o garimpo ilegal, a gente não aceita, porque ele acaba destruindo a terra, acaba destruindo o próprio rio que tem nascente. Se destruir a nascente, não vai ter mais rio, os rios vão secar, as árvores vão... não vai ter mais árvores, os animais, onde é que vão se alimentar? Então a gente pensa nisso. Só que ele não pensa nos impactos ambientais, na verdade, ele só pensa no dinheiro que vai surgir desse local. Os impactos ambientais, quem vai sofrer com isso somos nós, são aqueles seres vivos que vivem perto lá, pode ter uma espécie endêmica de algum animal.
e a gente não aceita. E é muito errado o que ele está fazendo e espero que essa lei não seja aprovada, porque se for aprovada é mais uma derrota para nós, assim, para nós indígenas, além do marco temporal que tem. Então, a gente tem muito medo que essa lei seja aprovada, porque não depende de nós, mas a gente sempre faz denúncia, a gente sempre faz manifestação em Brasília, falando sobre essas ameaças que vêm acontecendo. Então, toda vez os povos indígenas, graças às redes sociais, à internet, a gente consegue se mobilizar e ir para Brasília e manifestar lá, porque ainda, pelo menos a gente tem, é lei poder fazer, é normal fazer manifestação, não é proibido, então a gente tem essa liberdade ainda de nos expressar lá e dizer não ao garimpo ilegal. Ainda, né? A gente precisa continuar fazendo essa pressão política e apoiando os povos indígenas, porque a gente ainda está num governo democrático, mas a gente vê que esse fascismo ele está aumentando. Calma, a gente volta daqui a pouco com o último bloco do Tem Clima para Isso? Até daqui a pouco. Estamos de volta com Tem Clima para Isso? O programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. Pepe, muitas vezes a gente escuta que a crise climática está impactando os povos indígenas, está acabando com a nossa biodiversidade, mas às vezes, para a galera que não está lidando diretamente com isso, toda essa pauta fica distante. E aí eu gostaria de escutar de você. Como que a crise climática está impactando a sua comunidade? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão do meu território, que é território indígena Cricati, que fica em outro estado muito longe e lá é bem diferente o clima, porque lá é quente e úmido, para cá é seco. Bem Frio e diferente desse friozão que tá fazendo aqui em São Paulo, né? Mas conta, Pepe. E a maioria das coisas que acontece lá, a gente tem um rio lá chamado Tiltit, é na nossa língua, que é do tronco linguístico macro-G, que é Xetimbira. E em português ele quer dizer arraia, que é o nome do rio. Rio Arraia, só que a gente chama de Tiltit. E esse rio, antigamente, ele ficava muito cheio. Quando chovia, ele ficava cheio por meses e nunca baixava. Hoje em dia, por causa da questão da hidrelétrica que tem, porque esse rio, na verdade, é um dos afluentes do rio chamado Rio Tocantins. Então, ele dependia desse rio Tocantins para ele ficar cheio. Só que com a chegada da usina hidrelétrica, ele teve um impacto assim, indireto, vamos dizer assim. Não foi direto, foi um impacto indireto que aconteceu. E ele não fica mais cheio por meses, não. Fica cheio por poucos meses e baixa. Também tem a questão do desmatamento em torno do rio, que não pode acontecer, mas sempre acontece em alguns lugares, principalmente para a criação de pastas, monocultura, retirada de árvores e para fazer estacas e tudo mais. Então, esses desmatamentos acabam impactando muito para que o rio fique baixo, porque tem essa questão dos sedimentos de terra que vão para o leito dos rios. E com isso, o rio vai aos poucos baixando e morrendo. Então, esse é um dos impactos que acontece assim, por causa da crise climática que a gente está falando. E a gente tem que impedir. E a única forma de impedir que isso não aconteça é não desmatar árvores perto dos rios. Evitar, pelo menos, fazer algo longe. Ou não fazer isso, porque se fizer isso, um rio vai morrer. E a maioria desses rios sobrevivem por causa das nascentes dos rios. E a maioria dos rios grandes vem de uma nascente que é bem pequenininha, depois vai surgindo, depois vai ficando grandão. E nem todos têm a consciência do que está acontecendo. Mas é isso. Boa, Pepe. E, gente, gravem uma coisa, a hidrelétrica não é energia limpa. A gente tem muitos impactos negativos quando a gente pensa nas hidrelétricas. E eu sei que agora, nesse exato momento, você está sentindo uma vontade no seu coração de apoiar a luta indígena, de fazer alguma coisa para frear a crise climática, mas muitas vezes não sabe o que fazer. Mas não sabia, porque a gente tem o Pepe aqui, que está com uma camiseta escrita Amazônia de Pé. Pepe, conta pra gente o que significa essa camiseta e como que os nossos ouvintes, a nossa audiência pode participar, apoiar a luta indígena, apoiar o combate à crise climática. Então, eu sou um dos Creators pelo Clima, que faz parte Achei chique. da campanha do projeto Amazônia de Pé, que é uma lei de iniciativa popular,
onde a gente vai tentar, pelo menos, conseguir, se a gente conseguir bater a meta de 1.500.000 assinaturas físicas. E se você quer participar, se você tiver título de eleitor, você já pode assinar essa lista também, para a gente poder levar, se os deuses permitir, no governo atual, a gente poder levar para o governo para eles aprovarem essa lei. E se essa lei for aprovada, a gente pode conseguir entregar as terras populares que tem, as terras públicas, para comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, para que eles não sejam entregues para os grileiros, porque se forem entregues, a gente já sabe que isso vai ter desmatamento, e a gente não quer desmatamento, a gente quer a floresta em pé. Por isso, o nome da Amazônia, Amazônia de Pé. Amazônia de Pé. Galera, o Pepe e eu, a gente faz parte de um time que são os Creators pelo Clima, que tem o objetivo de aprovar uma PLIP, que, como ele explicou, é um projeto de lei de iniciativa popular que quer destinar as florestas públicas para propriedade de unidade de conservação para os povos indígenas ou para os povos quilombolas, que é a galera que realmente está mantendo a nossa floresta de pé. E para isso a gente precisa coletar 1,5 milhão de assinaturas. Você pode saber mais entrando nesse link aqui, www.amazoniadepé.org.br, e aí vai ter todas as informações de como você pode ajudar, como pode fortalecer essa iniciativa e participar desse movimento. A gente precisa de todo mundo engajado na luta contra a crise climática. E para a gente ir encaminhando para o encerramento do nosso programa, eu queria pedir para o Pepe, se você se sentir confortável, para mostrar um canto do seu povo, algo que está reverberando no seu coração que você queira compartilhar. Tá bom. No meu povo, a gente sempre tem cantoria com maracá, mas tem cantoria individual, que a gente canta na nossa língua mesmo, para todo mundo que está em volta ouvir você. E eu vou cantar uma música aqui na minha língua, assim, que começa assim. Ele é bem curtinho. E mancacare caprequere, nicope waiare, cope waiare. E mancacare caprequere, nicope waiare, cope waiare. Muito Essa bom. música. E o que significa? Eu não estou usando aquela faixa tradicional que eu sempre uso, que tem nas festas culturais, que tem o nosso líder, que a gente chama de cacique, que a gente coloca lá no meio do pátio, aí ele vai pegar essa faixa e vai chamar seu nome. Aí tem um ancião que grita o nome das pessoas, aí ele vai pegar e levantar e vai chamar o seu nome. E você vem e pega essa faixa e você vai ter que cantar pro norte, sul, leste e oeste, que é tipo um pátio, para todo mundo te ouvir. Aí depois disso, todo mundo vai bater palmas para você, assim, ele cantou bem, assim. Então, é tipo demonstrar que você canta a sua língua, que você mantém a sua língua, assim, do nosso povo, de poder elevar esse legado dos nossos antepassados. Muito bom, Pepe. Obrigada por compartilhar. Por nada. Eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar todo esse conhecimento. Foi riquíssimo ter você aqui com a gente. Também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático que você quer encantar e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso? Grande abraço e a gente se encontra por aqui. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau!